Paulo e Pedro e outros apóstolos falavam: cuidado, cuidado com os lobos, cuidado com a doutrina de demônios, cuidado com os fermentos que vêm de fora, eles vão tentar perverter a nossa mensagem. E aí, quando esses grandes líderes morrem, a igreja ficou, de certa forma, vulnerável e esses lobos, esses falsos mestres, conseguiram entrar. Vamos falar de Natal, então. É uma data cristã, a gente celebra o nascimento de Cristo, a gente já falou em outras lives aqui, que provavelmente, com certeza não foi dia 25 que ele nasceu, e a gente especulou quando poderia ter sido, mas tem outros aspectos do Natal que a gente poderia falar, né? Eu vejo que tem igrejas que falam para não comemorar Natal, tem igrejas que falam para comemorar. Eu comemoro sempre porque não é pelos presentes, é pela lembrança mesmo de Jesus Cristo que mudou a história. A prova que ele mudou a história é que a gente está no ano 2023 depois de Cristo. Isso é uma coisa que ninguém pode negar, o quanto ele foi importante. Então, queria que a gente falasse de Jesus histórico, da importância dele, importância do Natal. Esse é um assunto muito polêmico, inclusive entre cristãos, como você bem sabe, uns são a favor, outros são contra. Eu acho que a gente precisa ir um pouco além disso, porque mesmo comemorando o Natal, eu tenho que conhecer a história, eu tenho que conhecer as raízes. E por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que a gente celebra o Natal como a gente celebra, com os artefatos que a gente usa, com a culinária que se consome no Natal? Quais são as raízes disso? Tudo isso é resultado de uma cultura. Então a grande questão seria, por trás de uma cultura há sempre um culto? Então o que estaria por trás da celebração do Natal? Aí você vai ter pastores que não veem problema nisso, você vai ter pastores que vão chamar celebração de Natal de Babilônia, e a Bíblia te orienta a sair da Babilônia, então não celebre Natal. Mas a divergência toda começa aí, no próprio nascimento de Jesus. Porque 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Jesus, como Lamartine também bem sabe. Você pega Lucas 3:23, a gente tem uma referência que diz que Jesus tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele. E o ministério dele durou 3 anos e meio. Então você tem poucas referências sobre o nascimento de Jesus, mas você tem muitas referências sobre a morte de Jesus. Jesus morreu na Páscoa, 14 de Nissan, abril. Então se o ministério dele durou 3 anos e meio, você puxa 6 meses disso, você vai chegar em outubro. Então era impossível Jesus ter nascido em dezembro. Além do mais, dezembro é inverno. E eu não sei se você sabe, Vilela, mas em Israel tem até estação de esqui. Ao norte de Israel você tem uma estação de esqui, faz muito frio. Então era impossível os pastores saírem com o pasto para essa época porque estava tudo queimado. E como que Maria também faria essa viagem até Belém no inverno? Então todas essas improbabilidades fazem deixar muito claro para os teólogos que não é essa a data do nascimento de Jesus. Mas o que então se comemorava no dia 25 de dezembro? Por que Jesus é celebrado, o nascimento de Jesus celebrado no 25 de dezembro? Você tem esse sincretismo religioso que a gente vê no início da igreja. Você tem uma igreja começando pulsante, viva, vibrante, levando o evangelho genuíno, se multiplicando. Tinha sinais, tinha maravilhas, os líderes reproduziam aquilo que Jesus vivia. Mas no final do primeiro século, a igreja já era uma mulher caída. Você pega lá em Apocalipse, a carta de Jesus a Éfeso está fazendo, se lembra de onde você caiu, volta para o teu primeiro amor. Então, Paulo e Pedro e outros apóstolos falavam: cuidado, cuidado com os lobos, cuidado com a doutrina de demônios, cuidado com os fermentos que vêm de fora, eles vão tentar perverter a nossa mensagem. E aí quando esses grandes líderes morrem, a igreja ficou de certa forma vulnerável e esses lobos, esses falsos mestres conseguiram introduzir os seus pensamentos. Isso foi pervertendo ou deformando a doutrina cristã de alguma forma, mas lá em 325 depois de Cristo, a gente tem Constantino, imperador romano, e ele decide que o Império Romano teria agora uma nova religião, e essa religião seria o cristianismo. Ele vê o Império Romano ruindo, ele precisava de uma manobra política para manter o Império de pé, e ele decide então que essa manobra seria religiosa. Depois de 10 grandes perseguições, ele sabe que não adianta bater no cristianismo, então vamos usar o cristianismo ao nosso favor. 325, Concílio de Nicéia, ele lidera o Concílio de Nicéia, só que a grande verdade qual é? Ele está trazendo a própria religião dele para dentro da cultura cristã, para dentro da doutrina cristã. Ele era um adorador do sol, ele era adepto do mitraísmo.
Mitraísmo era uma religião que apareceu 1400 anos antes de Jesus, mas antes disso a gente tem lá na Babilônia... Pode falar? O que é? Não, eu tô pedindo para ele colocar a imagem do mitraísmo aí para o pessoal entender tá. o que é. Tem umas Ok. imagens As do Deus Sol. Ok, maravilha. Tem bastante imagem que a gente trouxe aqui para o pessoal entender. Tem? Ah, então vamos Mas essa vamos aqui ainda colocando. não. Tá. Mas aí você tem 1400 anos antes de Jesus, o início do mitraísmo como uma religião organizada, porém a adoração ao sol vem muito antes disso, a adoração ao sol vem lá da Babilônia, quando Nimrod a gente tem então Noé, depois de dilúvio, Cã, Cush casa com Semíramis, Cush morre, Nimrod é filho dele, Nimrod casa com Semíramis, ele passa a ser adorado como sol porque ele foi um caçador forte, um líder muito poderoso, ele constrói a Torre de Babel, ele lidera essa rebelião contra Deus, ele funda a Babilônia, que é o berço de toda a idolatria, de todo o ocultismo, ele ressuscita cultos satânicos, cultos luciferianos, e ele passa a ser adorado como sol e Semíramis ser adorado como lua. Então esse é o aspecto masculino e o aspecto feminino de Lúcifer, de Satanás. Então essa adoração é babilônica. Você vê essa adoração se expandindo, ela se tornou uma adoração inclusive dos persas, o zoroastrismo adotou essa adoração ao sol, então você pega os reis persas, Ciro, Dário, o próprio Artaxerxes. Tem umas imagens aí do Xerxes, eles eram adoradores eles eram adoradores do sol. E essa adoração, inclusive, afetou Israel. Por um período de tempo, você tem alguns momentos da Bíblia, os sacerdotes no templo adorando o sol. Os sacerdotes, Ezequiel tem uma visão dos sacerdotes adorando o sol. Eles chegaram a colocar postes ídolos dentro do templo, num período de corrupção do sacerdócio, dos levitas. Então essa adoração ela se expandiu por todo o mundo, ela chegou inclusive a corromper o monoteísmo de Israel. Eles passam a adorar ao sol também. E aí o que a gente vê? Essa adoração previa que no solstício de inverno no hemisfério norte e no solstício de verão no hemisfério sul, se celebraria o nascimento do sol. Então, entre os celtas, você tinha essa cultura que no dia 21 de dezembro, que era o dia mais escuro do ano, que a luz solar durava menos... A noite mais longa. A noite mais longa. O sol tá morrendo... E eles celebravam então esse novo nascimento do sol, era o solstício de inverno. Porque a partir do dia seguinte ele começa a ficar mais curto até que chega no auge no verão. Os dias duram um pouco mais a cada dia, são mais iluminados, então começa a se celebrar então, aí. A palavra solstício significa isso, é o dia a noite mais longa do ano. Tá. Aí o que a gente vê? Com esse sincretismo religioso, o dia 25 era o dia do Natale do Sol Invicto, do nascimento do Sol Invicto, e daí vem a palavra Natal. Era o dia do nascimento do Sol Invicto. Com essa fusão religiosa de mitraísmo e cristianismo, onde vários elementos do mitraísmo foram enxertados no cristianismo, você tem inclusive essa mudança de data de celebração de Natal. Então, o dia 25 de dezembro, ele passou a ser celebrado como o dia de nascimento de Jesus só em 350 depois de Cristo, pelo próprio imperador Constantino. Posso só fazer um parênteses aqui? Óbvio, você manda aqui, Lamartine. O interessante é que nunca houve nas escrituras a tradição de celebrar o nascimento. Você não vê celebração do nascimento de Abraão e nem de Jesus, porque isso não era a cultura deles. Entendeu? Mas dentro dessa nova mentalidade pagã, né, porque o Constantino, ele na verdade ele teria se convertido, entre aspas, porque ele estava perdendo a guerra para um general chamado Maxêncio. E para ele vencer a guerra, ele se junta aos cristãos, ele teria tido uma visão, né, e ali ele teria se convertido, até hoje isso é controverso, muitos dizem que ele nunca se converteu, mas os cristãos que estavam cansados de uma perseguição se juntaram a ele, ele venceu a guerra e aí ele institucionalizou, no caso, a religião cristã, chamando de católica, que católica no latim significa universal. Ele universalizou. Agora, você vê claramente os elementos pagãos, sobretudo dos astros, até nos nomes. O que é, por exemplo, no inglês? Sunday, domingo, é o dia do sol. Monday, segunda, dia da lua. Isso você vê
Marte, Lunedi, né? Martedi, em todas as línguas, você vê claramente o nome desses astros que eram adorados nas religiões pagãs. Então, não tenha dúvida de que realmente o Natal, como ele foi concebido, ele tem aspectos do paganismo. Mas depois a gente vai chegar lá na aplicação disso para os nossos dias. Porque a gente segue tem aí. Eu só quis fazer Perfeito. essa observação para mostrar como nós realmente temos nós exatamente temos o mesmo pensamento. Nós estamos em lados antagônicos.